O meu trabalho se intitula BNCC e a Educação Musical, um estudo crítico-analítico sobre a música no currículo de uma escola de educação básica em Belém do Pará. Ele faz parte do GT12, Ensino da Música nas Escolas de Educação Básica. O meu nome é Bianca Souto Mota da Silva. Eu inicio, então, com uma citação para falar sobre as minhas motivações enquanto professora e pesquisadora da Escola de Educação Básica e trago uma citação do professor José Pacheco, que foi um importante autor na construção dessa investigação, como aporte teórico em sua pesquisa, em seu trabalho Reconfigurar a Escola e Transformar a Educação, falando sobre a Base Nacional Comum Curricular, a saber, a BNCC. Abre aspas, em recuados tempos, quando um governante pretendia publicar uma lei, mandava fixá-la escrita em couro ou papiro. Quando era necessário fixar uma nova lei, cobria-se o texto anterior com uma camada de cal, e o texto antigo voltava a ser visível. Talvez o mesmo aconteça com medidas de política educativa da atualidade. São palimpsestos. Fecha aspas, Pacheco, 2018. Enquanto professora e pesquisadora da escola básica, a urgência em adequar os currículos até 2020, até ano passado, àquilo que preconizava a BNCC, configurou uma corrida entre as instituições e principalmente entre a equipe técnica e os professores da Escola de Educação Básica, a partir daquilo que o documento exigia. No entanto, enquanto pesquisadora e professora, deve-se, no mínimo, questionar e refletir sobre essas políticas da atualidade, sobre essas políticas educacionais que se dizem atuais. Será que nós não estamos trazendo de volta os palimpsestos? Será que nós não estamos, ou melhor, será que nós não estamos trazendo de volta os papiros, as velhas camadas de cal que ficam desgastadas e se tornam visíveis novamente? As políticas educacionais que estão defasadas? E aí eu trago, então, uma breve contextualização daquilo que é a BNCC. BNCC, uma breve contextualização. BNCC é um documento curricular normatizador do ensino básico. Abre aspas. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais e que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e de desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. Próximo slide. No entanto, nós devemos confrontar esse texto enquanto pessoas que atuam dentro da escola básica ou enquanto alunos da escola básica, ou enquanto sociedade, que é importante que a gente também tenha isso em mente, que enquanto sociedade nós também devemos confrontar e refletir acerca desses documentos, dessas legislações educacionais. E aí eu trago mais uma vez o Pacheco, quando ele diz o seguinte, que uma base comum curricular pode ser cativa do velho modelo escolar, que potencializa velhas práticas, que reproduz um modelo obsoleto de escola, que gera o insucesso, a exclusão e o abandono. E o que o texto da base diz? Nós lemos no slide anterior que é uma definição do conjunto orgânico das aprendizagens ao longo das etapas da educação básica. E o que mais? Fala o seguinte, longe de ser um currículo, a Base Nacional é uma ferramenta que busca orientar a elaboração do currículo específico de cada escola, considerando as particularidades metodológicas, sociais e regionais de cada instituição. Fecha aspas. No entanto, é isso que nós temos observado, a BNCC seguindo a configuração de uma ferramenta que orienta os currículos ou de um currículo pronto que é entregue a essas instituições
fechado e sem possibilidades de mudanças. Temos observado e vivenciado nas escolas qual BNCC? A BNCC que é encarada como uma ferramenta visando orientar ou como um modelo arcaico e fechado de currículo? Estamos lecionando música nas escolas de educação básica de maneira profunda? Essas foram as minhas motivações, as minhas perguntas. Como eu estou lecionando música dentro da escola de educação básica a partir do que preconiza a Base Nacional Comum Curricular, do que determina a legislação educacional brasileira? A metodologia do presente trabalho se configura sendo compreendido a partir de uma perspectiva qualitativa que tem como principal objetivo investigar os fenômenos. Gil compreende que a pesquisa qualitativa depende de suas descobertas e se enriquece com o seu desenvolvimento. Assim, é importante salientar que a construção deste trabalho se norteia dentro desta perspectiva, a partir da compreensão do fenômeno, das reflexões, análises e debates que promovam o incentivo e o avanço da educação musical na escola de educação básica. A coleta de dados. Objetivando a compreensão do objeto de estudo do presente trabalho, decidiu-se realizar uma pesquisa documental e bibliográfica. Para Gil, enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda o tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados. Portanto, apesar da semelhança de delineamento entre a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica, para o presente trabalho entendeu-se a necessidade de coletar dados no próprio documento, a saber, o documento disponibilizado pelo MEC, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, realizando então uma pesquisa documental e, posteriormente, buscar fontes em outros trabalhos acerca do objeto de estudo, realizando então, assim, uma pesquisa bibliográfica. Para Silva et al., a pesquisa documental deve ser compreendida conforme os propósitos do estudo e como um produto da sociedade. Assim, as fontes documentais não podem ser consideradas isentas ou ingênuas. Assim, a construção do trabalho se deu em dois momentos, a partir da pesquisa documental, que compreende exatamente o que o texto da BNCC, e em seguida a etapa de pesquisa bibliográfica, com trabalhos que apresentam problematizações ao texto da base, quando identificam que a mesma é um documento vertical e hegemônico, e que se perfigura como tendo sido elaborada e conduzida por tecnocratas pouco interessados em diminuir as desigualdades sociais e mais interessados em maquiar índices educacionais baixos e alarmantes que são preocupantes das escolas brasileiras. De autores que falam sobre a música dentro da BNCC. E aqui eu trago, então, as discussões e os resultados do meu trabalho. Visando efeitos de curto prazo, é uma citação, do professor Pacheco também, abre aspas, visando efeitos de curto prazo, os governantes optam por escutar o conselho de burocratas incapazes de compreender que o modelo educacional concebido no século XIX encontra-se defasado em relação à complexidade da sociedade contemporânea, página 53, do mesmo trabalho citado anteriormente. Pacheco também diz, abre aspas, o velho modelo de escola que os ministérios fomentam e as escolas replicam logra assegurar a todos esse direito, página 54. Então, será que nós estamos conseguindo entender a complexidade da sociedade contemporânea a partir daquilo que a BNCC preconiza? Será que ela é contemplativa no sentido de contemplar, melhor dizendo, as instituições de todo o país, sendo um documento único, sendo um documento que deveria ser uma ferramenta e não um documento ou um currículo fechado, melhor dizendo? A música do componente curricular arte. O que eu achei sobre isso? Abre aspas, Tomazelli. Pensar os sentidos da música dentro dos componentes oficiais, dentro dos documentos oficiais, melhor dizendo, envolve o leitor numa perspectiva
que busca uma melhor compreensão sobre os desafios teóricos e práticos voltados à música no campo escolar, olhares que se lançam em direção à filosofia e à educação, olhares que se encontram formando uma amálgama reflexível para o fazer docente. Tomazelli, página 461. Nós estamos, então, vivendo uma homeopatia curricular? Será que de pequenino se torce o destino, como disse o professor Pacheco também? Quantos projetos de vida ficam encarcerados atrás de grades curriculares? Será que a matemática e a química serão mais importantes que a música? Pacheco, página 36. Frequentemente, no processo de elaboração de uma base curricular, disciplinas consideradas nobres são privilegiadas em detrimento das consideradas menos importantes. Por que razão? É uma reflexão que o professor Pacheco também nos levanta. Por que razão na base curricular se dá a designação de arte? Porque a música está inserida dentro do componente curricular arte. Então, por que se dá a designação de arte a uma disciplina? Não se deveria considerar, por exemplo, as disciplinas artes visuais ou de música no lugar desse componente artes? Será que nós não estamos vivendo os famosos palimpsestos, os papiros que outrora voltaram? Será que nós não estamos vivendo aí uma retomada do professor polivalente? É uma reflexão que merece discussão. Em minha atuação dentro da escola básica, tenho percebido como a BNCC é fielmente seguida na escola em que atuo. E em muitos momentos, dentro da aula de artes, a música é tratada de maneira superficial, pois ela acaba tendo que ocupar lugar com outras linguagens artísticas. E quando, em raros momentos, surgem os conteúdos relacionados à linguagem musical, os ritmos e as festas da cultura popular que a BNCC contempla, na imensa maioria das vezes, são de outras regiões do Brasil, principalmente Nordeste, Sul e Sudeste. É importante, é essencial trabalhar e perceber a diversidade cultural do Brasil. No entanto, é no mínimo inusitado que nós, enquanto escola da região Norte, não tenhamos tido nenhum conteúdo acerca das músicas do Norte. A partir da coleta de dados documental e bibliográfica, bem como em minhas práticas pedagógicas, consigo identificar que a educação musical não está sendo compreendida de maneira satisfatória. Em sala de aula, é necessário cumprir as determinações contidas nos pareceres e materiais didáticos, bem como abordar assuntos que estão em total desconexão com a cultura paraense. Pude observar também o pouco espaço que a música ocupa, precisando dividir, dentro do componente curricular arte, os seus conteúdos com outras linguagens artísticas. E o que é currículo? Ao falar de currículo, eu concordo com o Pacheco quando questiona qual é o significado do adjetivo nacional. Não seria preferível que a base curricular fosse elaborada em função de valores universais de que o Brasil carece, que fosse uma base universal, ou talvez federal, para que não se remetesse para a redação de um PPP, ignorado ou raramente cumprido? Aquilo que é característico de cada estado, de cada quilombo, de modo que as comunidades indígenas pudessem elaborar um currículo de comunidade? De fato, é necessário que se pense em um PPP adequado à realidade de cada instituição. Sobre isso, o Pacheco questiona o seguinte: por que comum? Aquilo que é comum às escolas brasileiras é um obsoleto modelo educacional que a nova base não questiona. Compreendo, então, como Silva, que currículo é vida, é trajetória de vida. Outro autor que corrobora com isso é Carvalho, que argumenta que currículos se constituem por tudo aquilo que é vivido, sentido e praticado no âmbito escolar e para além dele, colocado na forma de documentos escritos, conversações, sentimentos e ações concretas vividas. Nas aulas de arte lecionadas por mim, os alunos contam com o auxílio de livro didático que serve devotamente o que normatiza a BNCC, inclusive trazendo conteúdos da cultura popular de muitos estados do país, o que é importante, mas não suficiente. Apesar de se tratar de uma escola particular, devemos mencionar o seu caráter filantrópico, né? A minha atuação é dentro de uma escola filantrópica que atende muitos alunos em situação de vulnerabilidade econômica e social. E a gente precisa pensar, então, na música como sendo acessível. Todos precisam ter acesso a uma educação musical de qualidade na etapa de educação básica e esse direito precisa ser resguardado. Considerações finais. A BNCC objetiva é equiparar os currículos, porém, é necessário refletir e debater sobre como o único documento normatiza os currículos educacionais de um país tão diverso. O texto da base também abre lacunas para a retomada de problemas antigos. Diante disso, compreende-se que a educação musical do texto da BNCC se insere no componente curricular arte e divide espaço com outras linguagens artísticas. É importante ressaltar que a base
não deve ser o instrumento potencializador das desigualdades sociais do país. No entanto, é inegável que a construção desse documento se deu sobretudo para sanar um problema que se arrasta há séculos. Aqui são as minhas referências. Muito obrigada. Um bom evento a todos.